Hoje é a pergunta irrespondível: quem é Deus? Separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Pessoal, olha, chega de pagar caro em cursos com linguagem que ninguém entende e que o conteúdo é bem raso, né? Tá na hora de você fazer cursos com qualidade, com profundidade, linguagem acessível e também pagando um valor razoável, né? Um valor bem em conta. É o caso do nosso clube de membros aqui do canal. Clicando ali, você vai ver todas as nossas opções, como a opção de você fazer uma grade completíssima de teologia, pagando menos de R$ 80 por mês, menos de R$ 1 por dia, bem menos que isso. E já tem cursos em planos a partir de R$ 7,99 por mês. Você não vai ficar de fora. Clica ali e venha participar aqui com a gente, né? Pessoal, quem é Deus, né? Quem é Deus? Eu vou ser sincero que uma experiência que me animou a fazer esse vídeo foi uma entrevista recente que eu fiz com o Sheikh Jihad, em que eu perguntei para ele quem era Deus para o islamismo. A entrevista foi espetacular, vou deixar na tela final. O Sheikh Jihad é uma pessoa fantástica, de um conhecimento e sabedoria também profundíssimo, que vale a pena você conhecer, né? E eu estava pensando um pouco de como a teologia, no caso cristã, lida com essa temática sobre Deus Pai. Curiosamente, ao longo da história, a cristologia, por um motivo óbvio até e justificável, né, se tornou o elemento central da teologia sistemática cristã. Mas às vezes nós nos esquecemos de falar sobre Deus, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas, de boa fé até, algumas delas, que estão beirando a idolatria quando o assunto é esse. Porque quando elas falam quem é Deus, na maioria das vezes elas projetam em Deus as suas necessidades, as suas angústias, as suas expectativas, expectativas essas criadas por discursos religiosos vazios, sem solidez, sem reflexão, né? E as pessoas querem apenas especular sobre Deus e falar quem é ele de uma maneira muito aleatória. E quando nós falamos de Deus de maneira especulativa, né? De uma maneira que é apenas um reflexo daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho necessidade, na verdade, eu não estou falando de Deus, eu estou construindo um ídolo e acabo me relacionando com ele, o que é chamada tecnicamente de idolatria. Mesmo que esse Deus seja na minha cabeça, mesmo que esse Deus não tenha uma representação material sobre ele, né? Karl Barth, o grande teólogo Karl Barth, disse, e não só ele disse, claro, que o ser humano não tem condições de falar sobre Deus, porque o finito não é capaz de contemplar o infinito. O imperfeito não alcança aquele que é perfeito e que é a fonte da perfeição, né? O ser humano é apenas uma partícula que não consegue alcançar o Criador. Então, segundo Barth, qualquer caminho que partia do ser humano em direção ao divino não passavam de becos sem saída. Isso é muito interessante, né? E aí nós temos algumas tentativas de se falar sobre Deus, que eu fui ajudado aqui pelo Manual de Dogmática, volume 1, um dos textos mais legais e completos de teologia sistemática que a gente tem em língua portuguesa. E, por exemplo, nós temos a ideia de Santo Anselmo da Cantuária, em que ele define Deus como a realidade acima do qual nada de maior pode ser pensado. Segundo Anselmo, quando nós pensamos em algo grande, por exemplo, amor, né? Qual o maior amor que você conhece? Aí você vai dizer lá sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho e tal.
E da onde vem esse amor? Ou seja, conforme você vai ampliando as perguntas, segundo Anselmo da Cantuária, em algum momento nós chegaremos a Deus, né? Em algum momento nós pensaremos em Deus como fonte daquilo que é de maior, daquilo que é perfeito e que se revela de maneira bonita, porém imperfeita nos seres humanos. E acima de Deus, a gente não tem condições de pensar nada que seja maior do que o que é perfeito, o que é pleno e por aí vai, né? É claro que esses argumentos de Anselmo, eles tinham seus limites. Depende de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que já crê em Deus, que em algum momento chegará por vontade própria em Deus, mas é uma tentativa de se falar sobre Deus e essas possibilidades, afinal. Anselmo viveu no século XI, ele também é o precursor da ideia de uma morte expiatória no sentido jurídico do termo, algo que traz muita dificuldade ainda hoje, né? Mas essa é uma tentativa, que posteriormente é uma tentativa superada por São Tomás de Aquino, lá na Idade Medieval, né? Mais à frente, na Idade Medieval, em que Tomás de Aquino propõe 5 vias, né, para se provar a existência de Deus sem necessariamente precisar de uma leitura piedosa, de uma leitura de fé para esse tipo de argumentação. E um dos argumentos de São Tomás de Aquino é que Deus é a realidade que move todas as coisas sem ser movido por nada. É a via do motor imóvel, né? Deus move todas as coisas, é ele que dá origem ao movimento, mas ele, como é perfeito, não tem necessidade de se mover para nada. Deus, inclusive, ele não é afetado pelas necessidades humanas, porque senão ele deixaria de ser Deus, né? Se Deus mudasse o coração por causa de uma oração, por causa de uma promessa, por causa de uma vontade humana, ele estaria à mercê dos sentimentos humanos e não poderia ser divino, porque ele é a causa que gera movimento, mas ele, como causa primordial, não é movido por nada e nem por ninguém. Esse é um argumento também interessante, Tomás de Aquino, mas é claro que é fruto do seu tempo, né? Porque se Deus é perfeito, ele também não está impedido de se mover. Agora, é claro que tem toda a razão Tomás de Aquino quando ele diz que Deus não pode estar à mercê do sentimentalismo humano, né? Das vontades humanas, que hoje o ser humano quer tanto algo, né? Ora tanto por algo, reza tanto por algo, mas talvez amanhã ou depois ele mesmo perceba que isso é bobagem. Imagina você se Deus se movesse de acordo com as nossas vontades e necessidades. Ele deixaria de ser Deus, evidentemente, né? E Deus sempre tem o desejo abençoador para com a sua criação, independente das nossas limitações. Um Deus que é movido pelo ser humano não é o Deus que a teologia cristã fala sobre tal, né? Em Martinho Lutero e na Reforma, nós temos o Deus que trabalha na dualidade entre o oculto e o revelado, porque Lutero entendia que Deus era inacessível e, de fato, Deus é outra realidade. Ninguém tem provas da existência de Deus. As pessoas podem crer, mas provam porque creem e, por isso, acham convincente tais argumentações, né? Deus é uma outra natureza, é uma outra realidade, é um outro ser completamente diferente do ser humano, e o ser humano é totalmente incapaz de compreendê-lo ou de acessá-lo por conta própria. Deus, por ser inacessível, Lutero entende que em muitos momentos Deus é oculto e simplesmente nós não o acessamos. E simplesmente nós não compreendemos, nós não conseguimos passar de um determinado limite que é estabelecido por ele, que é estabelecido pela sua revelação, porque para algumas outras coisas ele quer se revelar, ele se mostra, mas esse revelar é parcial, é limitado também, é temporário, né?
E Deus se revela, isso é uma expressão teológica da mais alta importância de várias correntes, que diz que Deus se revela de maneira plena, da maneira mais necessária possível, em Jesus de Nazaré, na sua pessoa, na humanidade de Jesus de Nazaré. E esse ponto ele é muito interessante, porque o momento mais ápice da revelação de Deus está na limitação humana, está na humanidade assumida por Jesus de Nazaré, e ele sim é o revelador de Deus. Né? Karl Barth, assim como Rudolf Otto e outros teólogos, pensavam num Deus totalmente outro. Totalmente outro. É a teologia negativa, começada lá pelos textos do Pseudo Dionísio, que entende o seguinte: não há como falarmos de Deus. Tudo que a gente falar vai ser limitado, vai ser temporário, vai ser passageiro, vai ser condicionado pela nossa limitação humana. Nós não conseguimos contemplar sequer o infinito do universo que dirá as características da divindade, né? Então, isso é trabalhado de maneira negativa. Quem é Deus? Deus é totalmente o outro em relação ao ser humano. Ele não é limitado, ele não é temporal, ele não é passageiro, ele não é vulnerável, tá? Ele não é como os seres humanos são, ou seja, é uma teologia negativa, porque se entende que eu apenas posso dizer o que Deus não é, porque eu tenho como base o ser humano, né? E isso Deus não é. Agora, quem ele é, nós não temos a capacidade e a condição de alcançar para podermos falar e precisar. Assim como os termos onipotência, onipresença, onisciência, também são elaborados lá no Pseudo Dionísio. É a partir dele, da Idade Medieval, século VIII aproximadamente, que isso é pensado e elaborado dessa maneira, né? E o Deus totalmente outro é bastante popularizado por Rudolf Otto e depois por Karl Barth também. Agora, outra coisa muito importante, o teólogo contemporâneo, né, José Maria Castilho, diz que Jesus é o revelador de Deus, é ele quem revela o Pai. E apresenta uma definição da teologia que inverte a lógica que a gente tinha anteriormente. Todo mundo tem como definição teológica que Jesus é Deus, no cristianismo, claro, né? Jesus é Deus. Tá bom. Mas o Castilho diz, mas de que Deus que nós estamos falando? Esse Deus pode ser um apontamento da minha imaginação, né? Esse Deus pode ser quem eu quero que ele seja. Esse Deus pode ser uma projeção das minhas necessidades. Isso não resolve o problema. E o Castilho inverte essa afirmação quando ele diz que não que Jesus é Deus, mas que Deus é Jesus. E a partir daí nós temos algo muito interessante, porque, segundo a leitura da Cristologia de Baixo do Castilho, que ele tão bem produz e apresenta, Deus se mostra em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré. Não no Cristo Todo-Poderoso que a igreja depois cria, porque esse também passa pelo especulativo, né? E por muitas vezes uma imagem idolátrica, mas pelo Jesus que é apresentado nos evangelhos, o Jesus humano, o Jesus encarnado, né? Deus é Jesus, é aquele Deus que se esvazia, que se compadece, que se aproxima do ser humano, principalmente do mais vulnerável, que é solidário com os sofrimentos humanos, apesar de não ter em si a solução para todo esse sofrimento, apesar de não ter em si a mágica de resolver tudo como um estalar de dedos, mas que está ao lado do ser humano que sofre e que luta para que as injustiças sejam superadas. E outra coisa, gente, para a gente encerrar esse vídeo, claro, vamos nos lembrar de uma passagem bíblica, né, que está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8 e 9, que é a única definição que o Novo Testamento faz de Deus. Sabe o que está escrito lá? Deus é amor. Deus é amor. E ponto final. Não tem complemento.
não tem Deus é amor, mas nada. Qualquer coisa que vem depois do mais é criação humana de um Deus idolátrico. Mas é justiça, mas é fogo consumidor, mas é vingador. Não, o texto não está falando isso. A única definição do Novo Testamento sobre Deus é de 1 João capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz que Deus é amor. E ponto final. E diz uma coisa muito interessante: aquele que ama conhece a Deus. Que interessante, né? Conhecer a Deus não precisa de religião, de igreja, de liturgia, de institucionalização. Tem pessoas que conhecem a Deus e nem noção disso têm. E outros tantos que acham que são íntimos dele e são verdadeiros desconhecidos. Desconhecidos, porque conhecer a Deus não está nos méritos da espiritualidade, não está nos méritos de uma vida assim ou assado, conforme os padrões religiosos, mas, segundo João, conhecer a Deus se expressa no amor ao próximo, à natureza, à vida, aos animais, a si mesmo. E quando nós amamos, nós conhecemos a Deus, porque Deus é o próprio amor no sentido pleno. Não fui eu que inventei. Está no texto da Bíblia de 1 João, capítulo 4, versículo 8, versículo 9. É só você conferir lá, em qualquer versão que você queira. Se essa reflexão lhe ajudou, se você gostou também, não se esqueça do joinha, da curtida, que tanto ajuda aqui o canal. Inscreva-se por aqui, não vai embora sem fazer isso, não custa nada, é rapidinho também. E aproveite para hypar esse vídeo que está chegando ao final. Você pode fazer isso até 3 vezes com a sua conta sem pagar nada. Clica também na descrição do vídeo, dá uma olhadinha em tudo que a gente tem separado aqui para você. E em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Tchau, tchau.